Olá, pessoal. Vamos entender juntos como é feito o dimensionamento da espessura de um vaso de pressão, né? Uma caldeira, um compressor de ar, um pulmão aí de acumulação de ar comprimido. Vamos entender o que está por trás, né? Qual é a sequência que o projetista usa para o dimensionamento, até que a gente consiga efetivamente entender a importância durante a inspeção do equipamento, a medição com ultrassom que é feito, né, e por que a gente faz ela. Tá? Então, eu fiz esse vídeo justamente para passar esse entendimento e para que você que acompanha as inspeções, né, ou você que toma a decisão aí em chamar a inspeção periódica dos equipamentos, entenda a importância dessa etapa tão fundamental aí para poder a gente ter depois uma conclusão da situação efetiva, da condição que está o vaso de pressão do equipamento que a gente está realizando a inspeção. Então, inicialmente, quando o projetista começa a projetar esse vaso de pressão, ele precisa, né, uma das primeiras coisas antes de começar efetivamente o dimensionamento, o cálculo de dimensionamento do vaso, ele precisa fazer a escolha de qual é o material que ele vai utilizar para a fabricação desse vaso, ok? E essa informação, no caso, se ele usar o código ASME, ele já traz para o projetista quais são os possíveis materiais que ele pode escolher e qual é a resistência desse material, a resistência admissível para a utilização no cálculo. Okay? Então, quando eu falo em resistência admissível, eu estou fazendo referência a essa curva, né, de tensão, deformação, que ela é originada em laboratório de ensaio mecânico, quando está se verificando, então, as propriedades mecânicas desse aço, né, que foi produzido lá na usina, né, na usina metalúrgica. Então, essa curva que é originada aqui, essa curva tensão-deformação, ela tem uma fase elástica, né, do material, ou seja, quando as aplicações que a gente quer fazer dessa matéria-prima, dessa chapa metálica, né, ou dessa chapa de aço, ou desse produto metalúrgico, a gente quer que ele não sofra deformação durante a solicitação dele, né, no produto que a gente está dimensionando, projetando, a gente sempre vai querer que ele não ultrapasse, então, a deformação, né, que não ultrapasse a fase elástica, porque se ocorrer isso, né, a deformação que vai sofrer o material, quando cessada, então, essa solicitação, ele não vai mais voltar para o tamanho original dele, né, ele vai ter uma deformação permanente, né, ou seja, ele vai atingir a zona plástica. Essa questão da zona plástica, a zona elástica, a gente sempre vai levar em consideração durante o projeto, quando a gente estiver buscando uma determinada aplicação. Então, zona elástica, eu não quero, a deformação é ruim, mas se eu estiver trabalhando com conformação, né, eu quero fazer ali, quero estampar um capô de um carro, por exemplo, eu quero fazer uma estamparia para produzir uma panela, ou seja, eu preciso aplicar uma força, né, sobre esse material, uma tensão sobre esse material, e ao cessar dessa tensão, essa chapa deformada não volta mais à condição original, ela fica na forma em que eu procurava, né, que eu trabalhei ela para sofrer essa conformação. Tá? No caso dos vasos de pressão, obviamente a gente não quer que ocorra essa deformação, então por isso que a gente determina, então, trabalha na zona de tensão aqui, em que está ainda essa curva dentro da zona elástica, tá? Então isso é uma questão bem clara. Os materiais que são utilizados na fabricação dos vasos de pressão, eles são materiais geralmente dúteis, né? Ou seja, eles permitem, então, uma certa faixa de deformação até que eles venham a romper, né? Até atingir a tensão de ruptura ou a tensão limite dele, né? Mas a gente não vai atingir essa faixa nunca, a gente sempre vai trabalhar nessa faixa inferior. Nesses materiais dúteis, se você vai aumentando a tensão dele lá no ensaio, né, você vai aumentando o esforço, né, da força aplicada lá pela parte hidráulica que está, ou seja, esticando lá, né, tensionando o meu corpo de prova, vai chegar a um limite, né, que é uma tensão de escoamento, onde vai começar a ocorrer uma breve fricção e depois começa a atingir a fase plástica. Então, ao fazer essa curva, eu vou determinar esse valor que eu vou tabelar para aquele meu material, né? A tensão de escoamento dele e a tensão de ruptura ou limite de tensão dele, né? Tensão limite desse material, ok? Quando eu vou fazer a aplicação desse material no meu produto, né, para dimensionar
no meu caso aqui o vaso de pressão, eu jamais vou utilizar a tensão de escoamento, né, que é a tensão, digamos assim, antes que ocorra essa deformação plástica. Eu sempre vou trabalhar abaixo desse valor, né? E trabalhar abaixo desse valor é utilizar um coeficiente de segurança, que é a relação entre a tensão admissível, né, que eu vou utilizar para o meu projeto do meu vaso, e a tensão de escoamento desse desse material que eu escolhi para fabricar o vaso. Okay? Então, eu sempre vou trabalhar aqui embaixo. Ó, a tensão admissível é essa letra aqui com esse tracinho em cima, tá? Que ela vai estar aqui num valor abaixo da minha tensão de escoamento, ok? Então, dessa primeira parte da explicação, eu queria deixar claro que é importante saber, então, obviamente, se conhecer o material ao qual eu vou fazer o projeto e o dimensionamento, né? Para especificar, então, as paredes, qual é a espessura efetiva que deve ter minhas paredes desse meu vaso de pressão, ok? Então, vamos para a segunda parte dessa explicação. Se ficar dúvidas aqui, pessoal, como eu não vou editar o vídeo, então, se ficou alguma dúvida ou faltou algo aqui, vocês podem me perguntar, então, nos comentários aí do YouTube. Eu já aproveito para convidar vocês a se inscrever no canal, para poder verem outros vídeos como esse e alguns outros vídeos de trabalhos que eu faço em campo. Eu costumo fazer alguns vídeos e colocar no meu canal aí, tá bom? Então, continuando a explicação, então, uma vez entendida a importância do meu limite de escoamento, né, e da minha tensão admissível que eu utilizo no projeto, eu vou, então, para a definição da minha espessura, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Essa espessura que eu vou dimensionar aqui do meu vaso, ela é uma espessura, deixa eu aumentar aqui, ó. Essa espessura ela é inversamente proporcional à tensão admissível que eu escolhi. Então, à medida que eu vou lá naquela tabela de materiais possíveis que é recomendada pela ASME, eu vou encontrar uma faixa, né, com diferentes valores de tensão admissível. Então, obviamente, quando eu pego materiais que têm dimensões admissíveis maiores, eu vou ter, para a mesma solicitação de pressão que esse vaso vai ficar submetido, né, eu vou ter uma espessura menor, ok? Então, de novo, se eu sei qual é a pressão que eu estou querendo suportar nesse meu vaso de pressão, quanto maior é a resistência do material que eu vou escolher para fabricar esse vaso, menor vai ser a espessura desse vaso, né, das paredes do vaso e dos tampos, mais leve vai ser esse vaso, ok? Então, a partir desse entendimento, eu utilizo, então, esse valor de resistência do material que eu escolhi nas fórmulas lá do código ASME, né? E lá, então, eu vou chegar, então, a uma espessura que eu chamei aqui de espessura R, né? Ou a espessura requerida, que é, ou seja, a mínima espessura que esse meu vaso, seja o casco dele ou o tampo, tem que ter para que eu possa suportar aquela pressão máxima de trabalho, né, que é admissível para o meu vaso, tá bom? Então, a partir daí, eu determino essa espessura requerida, ok? Só que o projetista, além de calcular a espessura requerida, ele vai determinar para o vaso, eu vou chamar essa outra figura aqui, então a espessura requerida é a espessura R, né? Deixa eu chamar aqui. Olha só, o projetista ele já calculou a espessura requerida e acima dessa espessura requerida ele vai deixar um sobremetal, né? Que é um sobremetal, um coeficiente de corrosão, ok? E por que ele faz isso? Porque ele sabe que com o passar dos anos, né? À medida que vai, digamos assim, ocorrendo a vida útil de utilização desse equipamento, há uma tendência, né? De uma redução dessa espessura devido à corrosão, ok? Um fato bem claro para exemplificar isso, né? Por exemplo, um compressor de ar que tem a umidade do ar comprimido ali, ela condensa e vai para o fundo do vaso. Se a gente não faz aquela purga periódica, né? A gente acaba tendo a água acumulada no interior do vaso. Esse vaso ele é um aço carbono, né? Então vai ocorrendo uma corrosão, né? Uma reação química e vai ocorrer essa redução da parede na parte inferior do reservatório de ar, tá? Então isso é bem comum, né? Quando a gente faz a inspeção em campo
de observar que a espessura superior do vaso ela está bem próxima da espessura nominal, né, de projeto, e na parte inferior, então, ela já está reduzida, né, pela corrosão devido à umidade. Então, aí a importância de fazer a purga bem periódica, né, dos compressores de ar, né, ou colocar dispositivos de purga automática para que a gente consiga efetivamente aumentar a vida útil, tá? Então, o somatório dessa espessura requerida mais o coeficiente de corrosão, né, o submetal que a gente deixa lá pela corrosão, a gente determina, então, a espessura, eu vou chamar aqui de espessura nominal de projeto, né? Ou seja, é a espessura que o projetista vai recorrer, então, à tabela de espessura nominais de chapa do mercado ali, e ele vai escolher ali a espessura mais próxima da requerida superior, né? Se ele não tem exatamente a espessura que ele calculou ali, mais a espessura nominal calculada, que é a espessura requerida mais o coeficiente de corrosão, se ele não encontra um valor exatamente igual, ele pega o valor mais próximo de tabela comercial aí dessa chapa que ele vai escolher para fabricação, né? E determina essa como sendo a espessura nominal que ele utiliza, né? Que ele adquire essa chapa de aço para fabricar esse vaso de pressão. Só que no momento em que esse equipamento sai da fábrica e vai para a tua empresa, né? Ou para a empresa do teu cliente, essa espessura nominal, quando você começa a fazer as inspeções periódicas do equipamento, ela vai passar a ser chamada agora de espessura corroída, né? Que é a espessura efetiva que nós vamos verificar em campo, né? Quando eu utilizar o meu ultrassom para fazer esse dimensionamento. Então, quando o vaso sai de fábrica, essa espessura corroída, ela é igual à espessura nominal, é bem lógico isso porque não há corrosão, né? O equipamento está novo, né? Não foi ainda utilizado. Com o passar dos anos, vai ocorrendo o quê? Uma redução da espessura, então esse sobremetal de corrosão que foi deixado no dimensionamento da espessura nominal que foi utilizado para a construção do equipamento, ela vai corroendo. Então, por isso que quando a gente faz a inspeção periódica, que eu estou medindo lá com o meu ultrassom, né, na verdade, o que eu estou medindo ali já é a minha espessura corroída, tá? Então, com o passar do ano, a gente vai acompanhando o equipamento, né? E aí o que a gente vai observando é que, com o passar dos anos, essa espessura submetal que foi deixado C, ela vai reduzindo até que eu consuma toda ela, né? E eu vai encontrar, então, com o passar dos anos, a espessura requerida, né, do que é a espessura calculada sem o coeficiente de corrosão. Então, voltando aqui abaixo ainda, né, essa espessura aqui, ela é diretamente proporcional à pressão máxima de trabalho admissível, né, que é projetado o vaso e que é a espessura que é a pressão máxima, né, que é informada na placa de identificação do equipamento, junto com a pressão de teste hidrostático, ok? Então, enquanto eu tiver durante as inspeções periódicas, eu evidenciar que essa espessura corroída, né, ainda ela preserva esse submetal de corrosão, ou seja, não atingir a espessura requerida para essa PMTA original de fábrica, né, eu vou somente dando ou seja, fazendo o relatório de inspeção e dando o vaso como aprovado para aquela PMTA de fábrica, ok? Então, com o passar da vida útil do vaso, em algum determinado momento, quando a gente for fazer a inspeção, já não vai mais haver esse coeficiente para corrosão, ou esse submetal de corrosão. Então, esse é o momento em que o inspetor ele precisa tomar uma ação que é recalcular, né, a pressão máxima de trabalho admissível. Então, o que vai acontecer? Nesse recálculo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a espessura corroída que ele mediu, né? Nesse caso aqui já não vai contemplar mais essa parte em vermelho aqui, que é a espessura de corrosão. E nesse novo cálculo, ele vai, dentro dessa espessura corroída que ele mediu, ele vai determinar um novo submetal, que ele vai considerar como sendo um submetal de corrosão, que ele vai acompanhar no restante aí da vida útil que ele vai determinar para o equipamento, né? E aí ele vai recalcular uma nova espessura requerida e, obviamente, uma nova pressão máxima de trabalho admissível, agora menor do que a expressão de fábrica, né? Então, essa pressão máxima de fábrica ela já não atende mais, porque já houve uma corrosão
significativa de todo aquele submetal deixado para corrosão. Então, o que é feito agora, tu tem uma espessura menor, então tu vai ter que ter uma pressão máxima de trabalho admissível menor também, né, reconstituída. Então, a gente vai retirar aquela placa que veio do fabricante, vai reconstituir uma nova placa com novos parâmetros, né, de pressão máxima de trabalho admissível e uma nova pressão de teste hidrostático, ok? Então, o que se fez foi justamente isso, ou seja, a gente pegou da espessura que mediu, deixou uma parcela para ela como um submetal de espessura de corrosão e calculou uma nova espessura requerida, né, que vai nos determinar uma nova pressão máxima de trabalho admissível. E eu vou novamente, no próximo período, né, de anos em que eu vou estar fazendo as inspeções periódicas, eu vou acompanhar novamente a corrosão desse submetal de corrosão que é deixado no material. E esse processo, eu repito, até o momento em que a inspeção requerida que eu for calcular, utilizar para esse novo redimensionamento da PMTA, essa inspeção requerida for a mínima espessura admissível para a aplicação do vaso, né? Então, quando digo aplicação, são vasos para ar comprimido, vasos que vão acumular vapor, né? E outros elementos armazenados sob pressão nesse vaso. Então, vai chegar um momento em que essa espessura requerida ela é a mínima possível, né? Para o código que vocês utilizaram para projetar, e a partir dessa espessura requerida, né, se você atingir esse limite, esse vaso não poderá mais ser utilizado para espessuras menores que essa mínima requerida pela norma ou pelo código de fabricação do vaso, né? Então, quando chega nesse momento, eu não tenho mais como criar, digamos assim, um submetal devido à corrosão e devido ao risco, né? O que se faz, então, ao atingir essa espessura requerida mínima, de acordo com a norma, é encerrado o livro de registro do equipamento, né, do vaso de pressão, e esse vaso ele não pode mais ser utilizado para a finalidade, né, de armazenamento aí desse fluido sob pressão. Tá? Então está na hora de substituir o vaso, né, buscar um vaso novo e substituir para desativar esse vaso aí. Ok? Então chegamos ao final da vida útil, se encerra o livro de registro, e aí, naquele relatório de inspeção, também dá como reprovado o vaso para utilização. Tá? Então, essa é uma sequência aí de cálculos que o inspetor, né, que o engenheiro responsável vai fazendo à medida que ele vai acompanhando aí a vida útil, né, e a progressão dessa corrosão. Tá certo? Então, obviamente, antes que ocorra esse momento, né, se você tem uma empresa ou um profissional que acompanha vocês, a cada ano ele vai tomar esse ponto, né, da espessura corroída. Então, ano após ano, ele vai conseguir, então, criar um gráfico, né, que vai dar qual é a tendência, né, qual é a taxa anual de corrosão ou de redução dessa parede. Então, bem antes dele te dar uma notícia que ele vai reprovar o teu vaso, ele consegue te prever, né, te dizer, olha, continuando nessa taxa de redução, daqui a tantos anos, há uma grande chance que você já tenha que trocar esse vaso, né? Então, obviamente, é isso que as empresas esperam escutar aí dos inspetores, né? Para que elas possam se planejar aí nos seus investimentos aí de manutenção dos seus ativos, né? Então, por isso que é importante você ter um profissional, ter uma empresa que você confie e você não ficar todo ano mudando de empresa, né? Porque quando você tem uma empresa que acompanha os seus vasos de pressão, ele consegue fazer esse gerenciamento e auxiliá-los, né? No sentido de como está ocorrendo a corrosão, né? Ou a redução das paredes do vaso de vocês, até avaliar se a purga e se outros cuidados que tem que ter para aumentar a vida útil do vaso, se vocês estão fazendo isso aí de maneira correta, ok? Então, esse é um trabalho que eu costumo oferecer para os meus clientes através da minha empresa, né? Que é um gerenciamento, efetivamente, dos vasos de pressão, dos equipamentos que estão sob minha responsabilidade técnica, né? Eu vou fazendo esse acompanhamento, vou informando para os responsáveis, seja da área de manutenção, seja para os responsáveis pela área de produção da empresa, né? Para que eles possam justamente prever, né? E conhecer qual é a vida útil que tem os equipamentos deles ainda, ok? Então, espero que eu tenha conseguido dar uma noção para vocês da importância, né, e como é que se dá esse controle das espessuras, né? Então, a medição ela é sempre feita para justamente a gente poder acompanhar e verificar se essa espessura efetiva, né, a espessura corroída,
que eu meço com o meu ultrassom lá. Ao chegar no escritório, for fazer meus cálculos, eu consigo ir determinando ali em que estágio da vida está esse equipamento e se há necessidade ou não de fazer um recálculo da pressão máxima de trabalho admissível. Ok? Em um outro vídeo eu vou explicar para vocês ali o que fazer quando a gente chega em campo para inspecionar o equipamento e você não tem mais a placa de identificação dele, você não tem mais o prontuário, né, de fábrica que traz para nós qual foi o material que foi escolhido para fabricar o vaso, né, para os procedimentos que a gente tem que adotar aí, né, para conseguir, então, efetivamente, começando do zero aí, conseguir fazer um laudo confiável, um laudo seguro, né, que vai permitir liberar o equipamento para vocês para a produção sem oferecer nenhum risco aí ao patrimônio e às pessoas que operam com o equipamento. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e já convido vocês desde já a seguir aí o meu canal, se inscrevam aí, vocês vão estar me ajudando e também espero que as informações que eu trago aqui possam ser úteis para vocês. Um abraço a todos aí, até a próxima.